Olá, seja bem-vindo ao canal Antropohistória e Colonialismo. Eu sou o Vitor Collins, antropólogo, e nós vamos continuar nosso curso Galileia e a Revolta Judaica, Império Romano, Nazarenos e Judeus, o conflito que conformou a Era de Peixes. Então, todos estão convidados a assistir o curso até o final. Esse é um assunto muito rico, muito interessante e aqui no nosso canal a gente oferece uma abordagem que certamente ainda não te contaram sobre esse assunto. E, bom, por favor, não esqueçam de subscrever e dar um joinha pro canal, tá? A nossa live de hoje chama Liberdade Ameaçada no Mês de Peixes, a conspiração que eliminou a evolução da consciência. Na entrada para o mês de Peixes, a tendência que adentra a cultura marcial. Então, como Áries é regido por Marte, né, então na transição de Áries para Peixes, com as forças abrâmicas e a cidade de Cairo ganhando grande importância. No Egito Imperial, essa tendência marcial é intensificada. E aí, na entrada do mês de Peixes, com o policiamento na Galileia, nessa oposição entre as culturas religiosas corporativas aos cultos baseados na astrologia, essa mesma tendência marcial se acentua. Tá? Então, nós temos aí dois tipos de cultura. Uma é baseada em astrologia, alquimia e nos mistérios esotéricos, tá? Como a consciência crística e o santo graal, o casamento sagrado. E a outra é essa cultura que também envolve astrologia, mas é imperialista por natureza, que envolve lei marcial. Tá? E essa tensão vem vindo desde o mês de peixe, de Áries. Quando a gente fala mês, a gente se refere aos 12 meses ou aos 12 aions dentro do grande ano do zodíaco. Tá? Na conturbada guerra na Galileia, com atenção para definir qual cultura lideraria a civilização sob o mês de peixes e o que seria feito no território ameaçado pelo imperialismo, a estratégia do reino de Edessa era manter alianças com Petra, Armênia e Síria, casando entre si as suas elites, como, através da liderança do rei Isates, esse rei que a gente está vendo aí no slide, desestabilizar a autoridade do imperador Nero, provocar a revolta judaica, como ocupar o trono imperial de Roma, implodindo o império de dentro. Então vejam, a gente tem aí no slide justamente o que no Talmud é definido como Bar Kamsa, traduzindo como filho de Cam ou Cam, que é o nome original do Egito. Tá? E então temos aí o rei Isates de Edessa, o líder da revolta judaica, tá? Que está oferecendo um novilho imperfeito para o sacerdote do Templo de Jerusalém, com a intenção de desestabilizar a autoridade do Nero, o imperador Nero, que era o poder dominante no templo naquele momento, com a ocupação romana na Galileia. Tá? E a estratégia do rei Zates, como do reino de Edessa, era justamente provocar
a revolta judaica, desestabilizar a autoridade do imperador, tomar o, o trono do Império Romano, né? Aí vocês podem notar que essa é a abordagem alternativa vinda da obra do Ralph Ellis, né? E aí, tomando o trono, implodiu o império de dentro. Tá? Seria uma interpretação minha. Por quê? Porque uma das grandes tensões na Galileia, nesse tempo, era justamente do ponto de vista nazareno e do reino de Edessa, impedir que Roma se tornasse o poder dominante em peixes, por ser uma cultura imperialista que traz o culto ao demiurgo, tá? E claro, foi isso que aconteceu, né, com é, o encerramento da guerra na Galileia, né? A gente vai aprofundar isso durante o curso. E com essa tomada de poder por Roma e o culto do demiurgo se impondo, uma das consequências é a eliminação dos mistérios esotéricos. Um deles é a consciência crística. Então, essa é a direção que a civilização vai tomar no mês de Peixes. Tá? Então, a gente tem o signo, ou a casa de Peixes, que é regido pelo planeta Júpiter, com o culto de Júpiter Capitolino ou Zeus. Tá? Claro, esse é um culto ao demiurgo, é só uma variação dos vários nomes que o demiurgo tem ao longo da história. Tá? Pode ser o Aton egípcio ou Yaldabaoth, conforme os gnósticos, como o Zeus e o Júpiter romano. Tá? Então, essa era uma das questões sensíveis aí durante a guerra na Galileia. E o reino de Edessa, que foi identificado na obra do Ralph Ellis, né? Não tem em português, então vocês precisam ler em inglês. É uma obra revolucionária que traz toda uma nova, uma inédita abordagem e conteúdo sobre a revolta judaica, a guerra na Galileia, a criação do cristianismo romano, né? E toda a vida religiosa e a civilização durante o mês de Peixes. Tá? E, bom, então, claro, essa é uma abordagem que ainda não te contaram. Tá? E com isso, o Ralph identificou o rei Zates, que é o arqui-inimigo, como o reino de Edessa, das elites romanas, dos flavianos, que criaram o cristianismo com a tomada de poder de Roma na Galileia. Ou seja, o rei Zates é nada menos do que o Cristo Rei Guerreiro Nazareno, tá? que, que tem como arqui-inimigo o Império Romano, tá? E que por ter, digamos assim, que não ter realizado seus objetivos na Guerra da Galileia, foi obrigado a dispersar, perder o seu poder e domínio naquela região. E com a invenção do cristianismo e a produção das escrituras e do apóstolo São Paulo, eles deletam e eliminam o reino de Edessa e subvertem a natureza da ordem nazarena e do rei Zates. Igualmente perturbadora para a agenda imperial romana era a presença das aristocracias, né? Ou seja, os poderosos reinos com reis e rainhas e príncipes e princesas na região, como Edessa, Armênia, Síria, Pártia, que foram todos deletados por Roma após a Guerra da Galileia. Tá? Então, Isates de Edessa liderava o culto ao Mazzaroth, o zodíaco judaico helenizado, que é esse slide que a gente está vendo aí,
esse maravilhoso zodíaco, ou Mazarote judaico, que foi encontrado no templo de Ramat Tivilhas, no Mar da Galileia. E a obra do Ralph Ellis identifica esse Mazzaroth como tendo pertencido aos nazarenos e ao rei Isates. Como no outro slide tem o mosaico Hucock, né? Aquele momento onde o rei Isates oferece o novilho para o sacerdote do templo de Jerusalém. Também foi encontrado por arqueólogos na região da Galileia. E aí a obra do Ralph Ellis conseguiu, com grande beleza, encaixar todas essas peças e fazer o sentido, tá, desse zodíaco, do mosaico e outros achados da arqueologia com as escrituras. Tá? Por isso é uma obra realmente extraordinária. Tá? Toda uma abordagem inédita e revolucionária em relação a esse assunto. Tá? Então, Isates de Edessa liderava o culto ao Mazarote judaico helenizado, né? Como protegia o templo dos ataques militares romanos, mostrando alta capacidade defensiva para proteger os ricos e belos mosaicos, como zodíacos judaicos, que foram certamente financiados com alto custo. Né? Então, os cuidados que a Ordem Nazarena prestou a essas obras maravilhosas permitiram que elas permanecessem até hoje semi-intactas. Então, o que acontecia na Galileia é que tanto o Império Romano como a elite judaica baseada no Templo de Jerusalém, no Sinédrio, a elite dos rabinos, contando com seu agente Saulo Joséfo, né? Porque o Ralph Ellis vai identificar Flávio Joséfo, ou Joséfo, antes dele se converter a Roma e aos Flavianos, como ninguém menos do que Saulo, ou o apóstolo São Paulo. Né? Isso é, o Saulo Joséfo era um agente policial para o Templo de Jerusalém, contratado para prender os adeptos dos cultos astrológicos na Judéia, colocar eles na prisão sem julgamento, sem porquê ou quando, tá? Como, claro, era o arqui-inimigo do rei Zates. Então, assim, a tensão central na Guerra da Galileia, antes da tomada de poder romana, que vai definir o cristianismo romano, nesse messianismo imperial, tá? Tá baseada nessa arqui-inimizade entre o Saulo Joséfo, que mais tarde vai se converter aos romanos, aos flavianos, versus o rei Zates, a ordem nazarena, incluindo João Batista, como a gente já vai ver, e o reino de Edessa. Tá? Então essa é a tensão central e frontal da Guerra da Galileia, incluindo os outros reinos que eu citei. Tá? E ao mesmo tempo, claro, o Império Romano estava ocupando a Galileia, taxando a terra alheia, que pertencia aos outros, traindo todo tipo de acordo com os outros, tá? Como apontando autoridades, monarcas corruptos através da elite judaica como Herodes Antipas. Tá? Então, esse policiamento da Galileia, a prisão dos adeptos dos cultos astrológicos, e a
arqui-inimizade mortal entre o Saulo Joséfo, a sua brigada de polícia e o rei Zates vindo de Edessa, estão ao lado do Império Romano, tá? Então, essa é a situação de tensão total na Galileia, tá? Havia também a presença de João Batista como líder do culto judaico-messiânico, em, em que o seu viés revolucionário mantinha intacto e fortalecido o culto astrológico, como os mistérios da consciência crística e casamento sagrado sob a liderança de Zates, como mantinha a autoridade do reino de Edessa sobre as terras. Então, João Batista estava lá com os seus seguidores no Rio Jordão, né, batizando e preparando a vinda do Messias Nazareno conforme o messianismo judaico, que tinha um poder altamente revolucionário e era uma grande, grande ameaça à agenda imperialista do Império Romano, como as autoridades fictícias da elite judaica apontada por Roma como Herodes Antipas. Tá? Com isso, João Batista se tornou uma ameaça frontal ao imperialismo, porque preparar a vinda do Messias tem a ver com permitir que a cultura astrológica e dos mistérios, como a consciência crística, tomasse o poder sobre peixes, o que não ocorreu, tá? Mas essa era o trabalho do São João Batista, tá? Preparar a tomada de poder dessa modalidade de cultura, né? Dos mistérios da consciência crítica, o Santo Graal, a astrologia, como manter a autoridade e a soberania do reino de Edessa sobre as terras, que era um grande inimigo de Roma, tá? E aí teve um evento onde o Herodes Antipas, que era casado com a filha do rei de Petra, rei Aretas, né? No sentido de manter a lei judaica viva através do reino de Petra, tá? Equilibrado com a ameaça imperialista, já que o Herodes estava a serviço de Roma através de Jerusalém. E aí, com licença. E aí o Herodes traiu essa aliança, divorciou da Phaisales, a filha do rei Aretas, de Petra, mandou ela de volta para Petra e casou com ou uma irmã ou uma sobrinha, Herodíadas, que é a mãe da Salomé, certo? Ou seja, ele quebrou com o elo, o acordo com o reino de Petra, traiu a, a, a influência da lei judaica na, na, na Galileia, tá? E basicamente facilitou a agenda imperialista de Roma, quando ele casa com uma sobrinha. E com isso, o João Batista alarmou a situação como um casamento ilegal, né? Se levantou contra essa ruptura, tá? Denunciou Herodes como, enfim, traidor ou criminoso, tá? E, e nessas, o culto do João Batista, o messianismo judaico-revolucionário e a presença do reino de Edessa, já que nós vamos ver que João Batista era um príncipe de Edessa. Tá?
isso levou a uma situação radical e insustentável na Judéia, quando a filha da mulher de Herodes, né, então a filha da Herodíadas, a famosa Salomé, fez uma dança sensual lá no palácio de Herodes, encantou o rei, que prometeu que qualquer desejo fosse atendido dentro do seu reino. E aí ela pediu a cabeça do João Batista numa bandeja. Tá? E com isso, João Batista foi preso, sequestrado do Rio Jordão, colocado na fortaleza Maqueronte, né? E decapitado, tendo a sua cabeça trazida numa bandeja de prata. Tá? Então essa é a história da Salomé e da morte do João Batista. E a consequência disso, agora numa abordagem alternativa, claro, é que isso provocou a maior tensão entre Jerusalém, o rei Herodes Antipas, em relação a Petra, que era aliada com Edessa. Tá? E a consequência foi que o rei Aretas, o pai da Faisales, né, cuja filha foi divorciada pelo Herodes, declarou guerra contra Herodes. Né? Declarando guerra contra Herodes, declarou guerra contra Roma. E buscou aliança com o reino de Edessa. Então, a força militar de Edessa se juntou ao reino de Petra e eles basicamente atacaram o rei Herodes, né, o seu exército, e o derrotaram, como para responder ao assassinato de São João Batista. Então, isso vai comprovar que João Batista foi um príncipe de Edessa, que estava tendo a sua morte respondida, né, por esses dois reinos, Petra e Edessa. E claro, essa é a abordagem alternativa vinda pelo, bom, o próprio Saulo José, que é considerado o maior historiador da cultura judaica, né? E ao mesmo tempo um traidor de Jerusalém, tá? Vai falar isso, que o reino de Petra se juntou aos judeus depois do Eufrates, na região da Síria, que é o reino de Edessa, né? Vai vir também do Moisés de Corene, que é um desses autores super importantes, que estão fora do domínio da mentalidade latina, não sofreu a lavagem cerebral romana e cristã após a tomada de poder na Galileia. Né? Então essa é uma fonte muito importante que o Ralph Ellis vai consultar as duas e trazer no seu próprio trabalho. Tá? Então essa é a história entre Herodes, o rei de Petra, a morte do João Batista e a resposta do reino de Edessa com Petra contra o rei Herodes. Tá? Isso provocou uma guerra séria. Tá? E aí, claro, o motivo oculto é que, com a traição do rei Herodes, a Petra, a lei judaica é rompida e desqualificada como estava sendo é, intencionado com a presença da filha do rei Aretas de Petra, da Faisales. Né? Porque eles eram, claro, eles tinham um elo com João Batista e o reino de Dessa. Então essa era uma maneira de manter o equilíbrio da lei judaica dentro da realidade do rei Herodes, tá? Em aliança com Petra, que ele traiu e com essa traição facilitou a agenda do Império Romano. Tá? Então essa é a razão oculta da guerra. Tá?
E a rainha Helena de Edessa, que se converteu ao judaísmo nazareno, trazendo para Jerusalém sua presença com incomparáveis benefícios. Tá? Então, essa rainha é a mãe do rei Zates. Em outras palavras, é a mãe do Jesus Cristo histórico. Lembrando que o termo Jesus Cristo é um termo romano, é um termo do Império Romano e do cristianismo latino. Tá? Após a tomada de poder na Galiléia. Essa rainha doou ao templo de Jerusalém a minora, que é aquele símbolo judaico famoso, de ouro maciço, que mudou todo o culto com as populações, mudou a vida da cultura judaica em Jerusalém, como também aliviou uma severa fome promovida pela presença do imperador Cláudio, que a provocou, como nutriu em meio a Jerusalém a autoridade do reino de Edessa e da ordem nazarena, já que ela construiu seu templo na parte popular de Jerusalém e não entre as elites judaicas. Né? E na Bíblia diz, né, que Jesus tinha um problema sério com os fariseus, quando entrou no templo de Jerusalém, que tinha virado um mercado, né, todo um comércio ali, né, ele revirou as mesas e tudo mais. Ou seja, a ordem nazarena não é o mesmo que a cultura de elite judaica, do sinédrio, dos rabinos, juízes e das autoridades, do status quo. Né? O judaísmo nazareno é uma outra modalidade, é um outro tipo, porque é baseado na cultura quemita, né? Ou seja, na cultura do Nilo, Quem, e que é justamente o que a elite judaica corporativa nega, não ter nenhum elo com o Egito. O que, claro, a gente sabe que é uma propaganda mentirosa, tá? Mas só para apontar que o judaísmo nazareno é radicalmente diferente da elite judaica corporativa dos rabinos, tá? Então, essa rainha Helena de Edessa, né, que é a mulher do rei Abgaros, do famoso sudário de Turim, ou Mandilion, tá? Essa é uma história famosa na Bíblia. Trazia a presença da ordem nazarena em Jerusalém, oposto à elite corporativa judaica, dos rabinos. E, e era uma rainha de extrema popularidade, como eu disse, né, que construiu o templo na parte popular de Jerusalém, aliviou uma fome causada pela presença romana, né, importou grãos do Egito, figos do Mediterrâneo, tá, e se tornou uma celebridade na população judaica. Tá? Como doou essa minora de ouro maciço, tá? Que é enfim, um objeto muito caro e também muito bonito, que celebra a cultura judaica e garante a, a presença da cultura nazarena no, na, em Jerusalém, que estava dividida, né, entre o Império Romano, as autoridades judaico-corporativas, do Sinédrio e dos rabinos, e o judaísmo nazareno, que é uma outra cultura totalmente diferente. Tá? Vamos dizer, muito diferente. Né? Então, essa rainha teve construído em sua homenagem o maior templo e sarcófago da região. E isso está lá até hoje, né? Eles estão
escavando e estudando o templo da rainha de Edessa. O sarcófago dela está no Museu do Louvre, porém a conspiração iniciada com Roma após a guerra na Galileia, ela continua até hoje. Então, essa rainha, como todo o reino de Edessa, foram deletados da história e a cultura judaica se nega a reconhecer a popularidade e a incrível influência que ela teve na vida judaica do passado. Tá? E o sarcófago dela foi escondido no Museu do Louvre. Né? Então, a mesma conspiração romana ainda está influente. Né? Bom, então, nessa live, nós cobrimos basicamente essa a tensão entre essas três culturas na Guerra da Galileia, mostrar a diferença, né, entre a cultura nazarena, a judaico-nazarena, a cultura judaico-corporativa e Roma, né? E explicando um pouco como essa revolta judaica aconteceu, trazendo a interpretação inédita da do propósito e da atuação nazarena diante de Roma e a elite judaica, que era justamente desestabilizar o imperador romano, o Nero, tomar o trono romano como implodir esse império de dentro. Né? Então, essa era uma situação limite na tensão. Existia a possibilidade da, do, de uma cultura astrológica e dos mistérios da consciência crística e entre outros tomasse o poder sobre peixes. E aí, claro, a civilização teria tido todo um rumo diferente. Mas o que aconteceu é que, por razões astrológicas, isso é, por volta do ano 60, ano Domini, o, quando, quando esse problema estava sendo definido, qual cultura ia dominar sobre peixes, era um tempo da Idade de Ferro, que é explicado pela distância entre o nosso Sol e a estrela Sirius. Em outras palavras, não era mais um tempo onde os mistérios da consciência crística e o Santo Graal poderiam prevalecer na liderança. Então, uma cultura como a nazarena não poderia liderar a civilização porque se estava na Idade de Ferro. Né? Então, naturalmente, pela distância entre o nosso Sol e a estrela Sirius, já que nós estamos num sistema solar binário, né? Com essa distância, e já no mês de Peixes, a condição era a mais desfavorecida e mais difícil em relação à evolução da consciência. Tá? Então, o que aconteceu é que as culturas astrológicas e dos mistérios esotéricos continuaram, claro, mas foram para o clandestino, como os gnósticos, em relação à literatura de Nag Hammadi ou Alexandria, né? E mesmo a ordem nazarena, ela não foi extinta, né? O rei Zates, ou Jesus, né? Segundo Ralph, foi para Britânia, porque hoje é a Inglaterra. Aí tem toda uma história em relação ao rei Arthur aí, tá? Que preciso estudar. Maria Madalena para a França, aí fundou toda uma cultura,
mística em torno da ordem nazarena na França, através dela. Tá? E aí essas culturas místicas, né, no sentido mais positivo dos mistérios baseados em astrologia, foram implacavelmente perseguidas pela, pelo imperialismo e o culto ao demiurgo, que triunfou sobre peixes. Tá? Então, a era de peixes se tornou dominante pelo Império Romano, tá? Através do cristianismo latino, que é simplesmente um outro passo e uma outra fase desse império, com esse culto central ao demiurgo, conhecido como Júpiter Capitolino Zeus ou o latino Deus. É o mesmo culto. Tá? E aí a gente está falando, claro, de uma religião corporativa, imperialista, agenda de dominação global. E com isso é só vocês olharem a história dos 2000 anos da Era de Peixes, né? Considerada a Idade das Trevas, com todo tipo de guerra e depravação, né? Até os tempos das navegações do Holy See, né? Que é a expansão colonialista romana baseado no Colombo. Bom, então ficamos por aqui, né? Por hora. Agradeço muito a todos e não esqueçam de subscrever ao canal, comentarem e deixarem o like. Muito obrigado e nos vemos em seguida.